Oi, pessoal, como vocês estão? A gente está iniciando o terceiro bimestre, né? E parabéns a quem está firme, está forte até aqui. A gente sabe que não é nada fácil, né? O que a gente está vivendo. A gente vai estudar agora um pouquinho sobre a arte grega. A arte grega é uma arte que se desenvolveu na Grécia Antiga, tá? Vamos lá? Diferente da arte egípcia, a arte que era ligada ao espírito, a arte grega, ela liga-se à inteligência, né? Os seus reis não eram deuses, mas seres inteligentes e justos, que estavam preocupados, eles sempre se preocupavam com o bem-estar da população, tá bom? A arte grega, então, ela é voltada para o gozo da vida no presente, no momento, né? Enquanto os egípcios, eles se preocupavam o tempo todo e voltavam toda a sua arte para o futuro, para a vida após a morte, para o que iria acontecer se eles voltassem à vida que eles queriam voltar. Era sempre se preocupando com algo que iria acontecer lá na frente, né? A arte grega não. Ela é uma arte que é voltada para o que está acontecendo naquele momento. Ela vai representar aquele momento, buscando o prazer daquele momento, do presente, né? Ela contempla a natureza. O artista se empolga pela vida e tenta, através da arte, exprimir suas manifestações, né? Então, assim, é um artista, é uma arte onde o artista ele está tentando expressar tudo aquilo, né? Aquele presente, a vida, o dia a dia, a forma de viver daquela sociedade, daquele povo, né? É uma arte que está em constante busca pela perfeição. Isso é muito importante. A arte grega, ela é uma arte que valoriza e que busca o tempo todo a perfeição, o belo, o real, o ideal, o ritmo, o equilíbrio, a harmonia. A obra, ela está sempre em busca disso. Então é uma arte belíssima. A gente não vai ver uma arte mais ou menos assim dentro da arte grega. É tudo muito rico, tudo muito belo, tudo muito perfeito. Então a elaboração dessa arte é uma elaboração intelectual. Uma pessoa, para ser um artista na arte grega, ele é intelectualmente superior, porque a obra busca a perfeição, o realismo, a harmonia, o equilíbrio, tudo muito ideal, tá bom? Tem como característica o racionalismo, né? Ou seja, o pensamento, né? A inteligência, a razão, né? O amor pela beleza, né? Então tem que ser belo, né? O interesse pelo homem. O homem é uma das principais figuras representadas dentro da obra grega, né? Eles têm esse interesse, esse fascínio pelo ser humano, tá? Eles acreditam que o homem é a medida de todas as coisas. É o homem quem vai reger a sua vida, é o homem que tem esse domínio sobre a vida, e aí é a partir do homem que as outras coisas vão se seguindo, né? Então ele é a medida. E eles acreditam na democracia, né? Coisa muito interessante. A gente vai ver que a arte grega, ela aparece em diversos elementos, né? Um dos principais elementos, das principais linguagens onde a gente vai encontrar a arte grega é dentro da arquitetura, ou seja, as construções, né? As edificações que despertam maior interesse, né? Ou seja, as maiores construções, as que a gente mais comum de se encontrar são as construções dos templos, né? O que eram esses templos? Os lugares de adoração, tá bom? A característica mais evidente dos templos gregos
é a simetria entre o pórtico de entrada, né? Ou seja, o início ele é a entrada e o fundo, tá? O templo ele era construído sobre uma base de 3 degraus, ou seja, tinha 3 chãos, né? 3 degrauzinhos para chegar na base final do templo, tá bom? O degrau mais elevado, ele se chamava-se, ou seja, o último degrau ali, né? Aquele mais alto, ele se chamava estilobata. E sobre ele eram erguidas as colunas. O principal elemento assim, mais encontrado, o que marca a arquitetura grega, vão ser as colunas. Essas colunas elas vão aparecer de 3 formas, tá bom? Elas são feitas, tem 3 elementos, né, comuns entre todas elas, que é a arquitrave, o friso e a cornija, ou seja, o pé, o meio, né? E a cornija é esse desenho, a base lá em cima, né? O final, né? E elas têm 3 modelos. Existem 3 modelos de coluna. A primeira coluna, né? Vou até aproximar para vocês verem. O primeiro modelo é o modelo dórico, que é esse modelo mais simples, né? Ele não tem tanto detalhe, um modelo muito sem detalhe, tá bom? Então, esse é o primeiro modelo, ele se chama dórico. O segundo modelo de coluna é o jônico. O jônico, ele tem uma cornija mais detalhada, né? E aí, geralmente, essa cornija, ela tem um formatozinho tipo de uma espiral, de um caracol, né? Então, a gente tem esse segundo modelo, que é o jônico. E o terceiro modelo é o coríntio. O coríntio, ele tem como se fosse umas folhas que saem da base, né? Então, assim, são várias folhinhas, é o que caracteriza o modelo coríntio, tá bom? São essas folhazinhas que saem dele. Esses são os 3 modelos de coluna. Então, assim, quando eu penso numa arquitetura, eu falo assim, essa arquitetura tem inspiração grega, ela tem coluna, ela vai ter uma inspiração grega, entendeu? Então, os principais monumentos da arquitetura grega são os templos, né? O mais importante dos templos é o templo de Partenon de Atenas, né? A gente tem os teatros, né? Eles eram grandes construções assim a céu aberto, né? Que a gente tem um modelinho de teatro, não tinha teto, ele era céu aberto assim, com assim uma quantidade gigantesca de lugares para as pessoas sentarem. É aquele lugar assim parecido com um rodeio, sabe? Onde tinha muitas arquibancadas e aí o palco é a céu aberto e geralmente o teatro grego é isso, né? A gente tem no meio o palco e aí eu tenho em volta dele, né? Na frente e nas laterais eu tenho espaço para os públicos, tá bom? Aí eu tenho os ginásios, né? Que são edifícios destinados a jogos, às culturas físicas, né? E eu tenho as praças, né? As praças eram lugares muito interessantes e muito valorizados dentro da arte grega, porque era ali onde as pessoas se reuniam para conversar, para discutir. E aí, como é uma sociedade que valoriza muito o raciocínio, muita razão, a inteligência, né? Eles discutiam muito filosofia, então existiam aulas a céu aberto de filosofia, onde as pessoas sentavam na praça para conversar e discutir sobre a vida, sobre o que rege a vida, para explicar os fenômenos, para explicar as coisas que estavam acontecendo, para questionar esses fenômenos e tal, entendeu? A pintura grega, ela é uma pintura, né, que vai acontecer principalmente
nos vasos. Então, assim, é uma pintura que ela meio que acontece junto com a arquitetura, digamos assim, né? Então, assim, a gente tinha muita pintura dentro da cerâmica, né? E aí os vasos também são conhecidos principalmente por essas pinturas e tal. Eles eram reconhecidos pelo equilíbrio de sua forma, mas muito também pela harmonia entre o desenho, a cor e o espaço utilizado. Então o vaso, ele era um vaso pintado, ele era um vaso decorado, tá? Ele servia para rituais religiosos, né? E também para armazenar água, vinho, azeite e outros mantimentos, tá? E aí cada vaso ele era de um jeito. Então assim, eu tinha 3 principais tipos de vaso, tá? Cada vaso tinha sua função. O modelo ânfora, ele era no formato de um coração e ele tinha um gargalo largo e ele tinha 2 alças, 2 asas, tá? Que é esse quadro que a gente está vendo aí. O modelo hidra, ele tinha 3 alças, né? Uma era na vertical, assim, que era para segurar, e aí na hora que eu fosse despejar, né, eu pegava ele e segurava, e ele tinha mais 2 que era para carregar. E aí eu tinha o modelo cratera, que tinha uma boca bem larga, né? E aí o corpo dele parecia como se fosse um sino, sabe? Só que invertido, de cabeça para baixo. Então ele era assim, e aí ele servia para misturar a água e o vinho. Bom? As pinturas dos vasos, geralmente elas representavam as cenas do cotidiano, a forma como as pessoas viviam. Elas representavam a mitologia grega, que é uma coisa que a gente vai falar também, né? A gente já ouviu muito falar sobre os mitos gregos, assim, alguém sempre já falou sobre eles com a gente. E aí, as cenas que tinham nos vasos, na pintura, na arquitetura romana, na escultura, né, dos vasos romanos. Desculpa, gente. A pintura nos vasos, né, nessas esculturas gregas, elas representavam essa mitologia, esses seres além do cotidiano. O maior pintor de figuras negras foi Ezequias, tá? Então, ele foi o maior pintor que a gente tem conhecimento dentro da arte grega. E aí, geralmente, ele pintava as figuras negras, porque as figuras, a pintura grega, ela se dividia em 3 grupos. Era essa a principal característica, era sempre assim. Figuras negras com fundo vermelho. Então, eu tinha lá a pintura, né? O desenho todo em vermelho, somente com todo em preto, né? Somente com fundo vermelho. Ou invertido, as figuras vermelhas com o fundo preto. Ou, quando não, figuras vermelhas sobre um fundo branco. Então, tinha esses 3, né? Figuras negras com vermelho, figuras vermelhas com negro, ou figuras vermelhas com fundo branco. Era sempre dentro dessa característica, as pinturas gregas, tá ok? E elas ocorriam principalmente nos vasos. A escultura, além dos vasos, né? A estatuária grega, ela representa o mais alto padrão já atingido pelo homem. Então, assim, a escultura grega, ela é assim o que a gente tem de melhor em escultura até a atualidade, né? Então, assim, elas são esculturas muito lindas, elas imitam a natureza, elas são extremamente detalhistas, estão extremamente perfeitas, realistas, onde cada detalhe, cada elemento é extremamente importante, tá bom? Muitas das vezes representavam seres humanos, né, o homem, ou seres mitológicos, tá bom? A estatuária adquiriram, além de equilíbrio,
perfeição das formas e era muito comum os personagens, né, os elementos estarem em movimento. A gente não conseguia ver assim, aquela coisa de estar paradinho, posando, assim, não, eles tinham muito movimento. Bom, aí a gente tem vários períodos dentro da história da Antiga Grécia, né? O primeiro período é o período arcaico. Os gregos começaram a esculpir em mármore. Eles geralmente esculpiam grandes figuras de homens, né? Geralmente elas eram bem simétricas, em rigorosa posição frontal. Estava geralmente de frente, com lados iguais, né? E aí o peso do corpo distribuído sobre as pernas. Esse tipo de estátua é chamado de coulos, que significa homem jovem, tá bom? Aí a gente tem o período clássico. Passou a procurar movimento, então a partir de agora, os personagens não estão mais tão paradinhos, não estão mais tão posando, né? E aí já estão em movimento. E aí a gente começou a ter algumas estátuas, né? Feitas de bronze, porque o bronze ele era mais resistente que o mármore, né? E aí, quando o artista ia esculpir o movimento, era mais difícil de quebrar, tá bom? A gente tem o início do nu feminino, né? Começam a esculpir mais mulheres nuas, né? Porque, assim, a mulher geralmente eram esculpidas sempre com roupa, aqui ela já aparece mais sem roupinha. E aí a gente tem o período helenístico, né? Aí a gente consegue observar a crescente do naturalismo, né? Aí os seres humanos, eles são representados de acordo com a idade, com a personalidade. A gente consegue ver mais emoção dentro das obras, né? Então, assim, a gente já começa a ver um sentimento nas feições dos personagens e tal. O grande desafio e a grande conquista da escultura do período helenístico foi a representação de não apenas uma figura, né? A gente pode ver lá, ó, que a gente tinha nos outros períodos um personagem só, né? Aqui, nesse período, eles começam a colocar 2, 3 figuras dentro de uma mesma cena, tá? E aí era muito interessante que as esculturas, elas poderiam ser vistas de diversos ângulos, então não era só para ver frontalmente, eu tinha que olhar e ver todos os lados dela, tá? Os principais mestres da escultura grega são Praxiteles, tá? A gente tem algumas obras dele, né? A gente tem o Policreto, tá? Autor de Donífero ou Condutor de Lança, né? Aqui. A gente tem o Fídias, né? Geralmente o Fídias, ele é o mais famoso dos arquitetos, né? Porque ele fez a escultura de Zeus, né? No Olímpio, que é uma das obras mais famosas da história da arte grega e tal. E aí ele também fazia muito ele fez a escultura em baixo relevo, né? Do Partenon, que ela tá nesse fronton aqui, essa parte aqui, ó. O fronton, essa parte triangular aqui, ó, esse aqui é o Partenon, né? O Partenon, ele é um templo grego, né? E aí o fronton, que é essa partezinha triangular, ele era todo feito em escultura em baixo relevo. Então, assim, além dele fazer o Zeus, ele fez todo esse baixo relevo do templo também, tá bom? O Lísipo Miron, né, que é o autor ele era autor dessa obra, que é o Homem Arremessando o Disco, que é super famosinha, geralmente ela é utilizada em Jogos Olímpicos, né? E aí,
a gente vai ter dentro da arte grega algo que é muito representado, que é a mitologia, né? Já ouvimos falar alguma vez em mitologia, a gente já assistiu vários filmes, né? Existe muita coisa sobre a mitologia. Os gregos, eles criaram vários mitos, né? Para que servem esses mitos? Para trazer ensinamentos, passar mensagens, né? Para o seu povo, ter memórias, né? Ter tradições para se passar e tal. Nesse período, né? Até mais de 3.000 anos atrás, né? No período da Grécia Antiga, a gente não tinha muita explicação assim científica para explicar as coisas que estavam acontecendo, as coisas que existiam, como surgiram as coisas, de onde vieram as coisas e tal, as coisas que aconteciam com as pessoas e tal. Então, o que eles fazem? Eles começam a criar mitos, né? E aí, esses mitos, eles servem para dar significado à vida e para explicar tudo que acontece na vida, entendeu? Grande parte dessas lendas, desses mitos, eles duram até a atualidade. Assim, muita gente ainda... é muito comum a gente ainda ouvir os mitos, né? As histórias da antiga Grécia, dessa civilização. Elas são muito ricas em dados psicológicos, econômicos, materiais, artísticos, políticos e culturais. Eles acreditavam, eles enxergavam que enxergavam a vida em quase tudo que os cercava. E aí eles buscavam explicação para tudo, né? Então, cada elemento, cada coisinha que existia na sociedade, eles acreditavam que aquilo tinha que ter uma explicação, tinha que ter um sentido. Então, eles ficavam buscando essas explicações, né? Eles filosofavam muito, né? Eles queriam entender a vida. E aí, a imaginação fértil deles, né? Foram criando os personagens, as figuras mitológicas que a gente conhece até os dias atuais. Um personagem bem interessante dentro dos mitos, né, das histórias, é Ptonísia. Ela é uma espécie de sacerdotisa. Ela era uma personagem, né, onde os gregos a consultavam em seus oráculos para saber as coisas que estavam acontecendo, e também eles gostavam de saber o futuro. Então eles consultavam esse tipo, como se fosse um oráculo dele, né? Então ela contava histórias mitológicas, né, para explicar esses acontecimentos, né? E aí ela dizia também que para agradar, eles acreditavam em vários deuses, né, em vários mitos, e para agradar esses deuses, para conseguir resultados interessantes, principalmente na vida material, eles tinham que agradar aquele deus, né? Então, um trabalhador do comércio, por exemplo, ele deveria deixar o deus Hermes, né, que é o deus do comércio, muito satisfeito e muito feliz. Só assim ele conseguiria bons resultados. Então, aquele comerciante, ele ia ter como, ele iria rezar, né, orar para aquele Deus, ele iria oferecer os sacrifícios dele, e tudo na vida dele, assim, enquanto religião, seria em favor daquele Deus que era o Deus do comércio, porque ele era um comerciante, tá? Os principais seres mitológicos eram, a gente tinha dentro dos seres, né, a gente tem os heróis, que eles podem ser simplesmente mortais, eles podem ser filhos de deuses com seres humanos, né? Exemplo disso é o Heracles, né? Ou uns falam Hércules, né? Que era um filho de um mortal com Zeus, né? E tal. E Aquiles. A gente tem também as ninfas, né? As ninfas são seres femininos que habitam os campos e os bosques, né? Elas levam alegria e felicidade, olha só.
A gente tem os sátiros, né? São figuras com corpo de homem, chifres e patas de bode. A gente tem os centauros, que são seres com o corpo formado por metade de homem e a outra metade de cavalo. A gente tem as sereias, né? Que são metade mulher e a outra metade peixe, né? Tinham belos cantos e elas atraíam os marinheiros. A gente tinha as gorgonas, né, que eram mulheres, assim, que eram como se fossem monstros. Elas tinham cabelo de serpentes, né, exemplo disso é a medusa. A gente tem os quimeras, né, que são seres que é a mistura de leão, cabra, e aí soltam fogo pelas ventas. Olha, são seres bem diferentes, né. De acordo com eles, os deuses habitavam no topo do Monte Olimpo, a principal montanha da Grécia Antiga, né? E de lá do Monte Olimpo, eles comandavam a sociedade, a forma de viver dos seres humanos, tudo o que eles faziam, seja em relação ao trabalho, em relações sociais ou à política. Os deuses, eles eram imortais. Só que eles tinham algumas características dos seres humanos, né? Eles eram imortais, mas eles não eram seres perfeitos. Então a gente vê deuses assim que tem ciúme, que tem inveja, que trai, que é violento, que mata. Então assim, a gente tem histórias de mitos gregos, assim, onde os deuses são seres bem egoístas e cheios de defeitos, que pensam muito mais em si do que no próximo, né? Muitas vezes eles se apaixonam por mortais e acabam tendo filhos com eles, né? E aí assim a gente tem o surgimento de vários mitos de heróis gregos, né? Desculpa, vou ir lá de novo. Aqui. Estamos aqui. Os principais deuses gregos foram Zeus, né, que é o deus de todos os deuses, né, o senhor do céu. Afrodite, deusa do amor, do sexo e da beleza. Temos o Poseidon, que é o deus dos mares, né. Hera, ela é a deusa dos casamentos e da maternidade. Apolo, deus da luz e das obras de arte, né. Artemis, deusa da caça e da vida selvagem. Ares, deus da guerra. Atena, deusa da sabedoria e da serenidade, né? A gente vê muito falando sobre Ares no filme da Mulher Maravilha, né? A Atena também a gente vê falando muito nos Cavaleiros dos Zodíacos, né? A gente tem muita coisa que são inspiradas na mitologia grega, né? Hermes, mensageiro dos deuses, representava o comércio e as comunicações. Hefesto, deus do fogo e do trabalho, né? E Deméter, ele é o deus da colheita e da agricultura. Esses são alguns deles, né? A gente tem algumas figuras, né, que representam algumas esculturas gregas antigas que representam esses deuses, né? Olha só. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Um beijão e até a próxima.